Boa tarde, estudantes da Casa do Trabalhador. Hoje, 27 de julho, né, a aula de língua portuguesa sobre a narrativa, o texto narrativo. Né? Lembrando que vocês têm que fazer a frequência, não é? Como estavam colocando aí o nome completo, a sua série, sua turma, para que não aconteça nenhum problema com a frequência de vocês, ok? Sempre que entrarmos neste mesmo esquema, frequência, chamada, enquanto vocês estão aí digitando, eu estou aqui já explanando o conteúdo. Então, vamos lá. Bem, nós temos aqui hoje, né, o texto narrativo. O objeto de conhecimento nosso hoje é a narrativa, né? Como vamos trabalhar com esse texto escrito, esse texto de forma contada, essa história que vocês podem criar ou podem também falar a verdade sobre um fato, não é? Então, a gente tem aqui a data de hoje, 27 de julho, terça-feira. Essa aula está disponível no grupo de WhatsApp e também no canal do YouTube. Vocês, depois, se desejarem, revejam, tá? E estamos hoje iniciando o nosso conteúdo da unidade, terceira unidade. Então, primeiro a gente tem que saber o que é uma narrativa, né? A narrativa é uma exposição de fatos, né? Uma narrativa é um conto, uma história, tá? As notícias de jornal, histórias em quadrinhos, romances, contos e novelas, que são gêneros, tá? É bem lembrar agora que o texto narrativo é um tipo de texto. E os outros gêneros que vêm dentro desse tipo de texto são os gêneros que a gente está falando sobre eles agora, tá? Notícias de jornal, histórias em quadrinhos, romances, contos e novelas. Né? São, entre outras formas, de se contar uma história, ou seja, são narrativas. Então, a partir do momento que nós começamos a contar uma história, nós estamos narrando um texto, ou de forma oral, ou de forma escrita. Né? Então, é importante que vocês já estejam sabendo como é que trabalha esse texto narrativo, para quando for pedido uma narrativa, ou no Google Docs, ou no caderno de vocês, você já tem essa noção. E para que você tenha já essa narrativa pensada no que vai contar, é importante que você adquira o hábito de leitura. Então, sempre que a leitura vai ser um momento de conhecimento e de aprendizagem vocabular, né? Você vai conseguindo adquirir vocabulário através da leitura. Segundo ponto, aí as narrativas são expressas por diversas linguagens. Então, as diversas formas de se expor a narrativa, seja pela linguagem verbal e seja pela linguagem oral, né? Então, a gente tem aí duas formas, né? Você pode criar um texto a partir de uma imagem, ou pode criar uma imagem a partir desse texto. Vai depender da situação que for exigida, né? Uma história em quadrinhos, por exemplo, é uma história que usa a linguagem verbal e a linguagem oral. A gente chama de linguagem mista, né? Porque são misturadas as duas coisas, tá? Então, ali você tem uma diversidade que a imagem junto com a escrita, para facilitar a comunicação, tá? Pela imagem, seria a linguagem visual, como está aí, pela representação, a linguagem teatral. Então, no teatro, a gente tem a linguagem representada no palco ou no texto escrito para o teatro. Quais são os elementos da narrativa? Né, os elementos da narrativa, né, que primeiro ela é uma sequência de fatos interligados, que ocorrem ao longo de certo tempo, e possui elementos básicos na sua composição. Né? Então, todo texto narrativo, ele tem uma sequência. Nada que a gente vai escrever pode ser feito sem pé nem cabeça,
como diz, né, no ditado popular. Tudo que nós formos escrever tem que ter uma sequência, tem que ter um começo, meio e fim. E dentro desse começo, meio e fim, pode ser retomadas algumas situações que aconteceram anteriormente. Isso aí a gente pode chamar de flashback, né? Quando você volta ao tempo para que seja compreendido o presente. Então a gente tem aí o primeiro, o fato, né? O fato que corresponde à ação que vai ser narrada, né? O que, eu vou contar sobre o que, quais são as ações desse texto. Então o fato, né? Está falando sobre o que esse texto, tá? O tempo em que a linha temporal aconteceu o fato. Então, quando foi que aconteceu essa história? Né? De repente, a história pode ter acontecido no século XVIII ou XIX, e lá você vai ter o que? Elementos que correspondem a esse tempo. Né? Eu não posso colocar um celular ou um computador no século XVIII, porque não existia esse equipamento. Então, a gente tem que colocar a história exatamente com os elementos que coincidam com o momento e com a época que foram feitos, tá? Então, o lugar, onde foi que aconteceu, a descrição de onde aconteceu o fato. Então, qual foi o lugar que a história aconteceu? Foi numa rua? Foi numa fazenda? Não é? Foi na comunidade em que vocês moram? Né? Foi na escola? Onde foi que aconteceu esse fato? Esse momento da história? Os personagens, né? Participantes ou observadores da ação. Então, quem são esses personagens? São crianças, são adultos, são velhos, são animais, objetos, enfim. A causa, a razão pela qual aconteceu o fato. Por quê? Por que foi que surgiu esse momento da história? O que foi que aconteceu? Por que foi que aconteceu aquilo ali na história? Então, todos esses elementos eles vão se compondo a partir do momento que você vai criando a história, né? A partir da sua observação, do seu conhecimento, você vai criando essas histórias, tá? E essa sequência vai se desenvolvendo. O modo, né? De que forma aconteceu o fato? Como foi que aconteceu? Tá? Consequência, resultado do desenrolar da ação. Então, quais foram as consequências que teve essa história para que tenha esse final, para que tenha aquele final legal na história? A narrativa se desenvolve em torno de um enredo, nome que se dá à sequência dos fatos. A partir do enredo, chega-se ao tema, né? Então, por exemplo, todo filme ele tem que ter um roteiro. E que roteiro é esse? São as coisas que vão acontecer nesse filme. Então, assim como tem o filme, a novela, os fatos que vão acontecer lá, precisa ter o quê? Um roteiro. Então, esse roteiro seria um enredo aí, né? Do que é que está se tratando aí na sequência narrativa, né? A partir desse enredo chega-se ao tema. Qual é o tema da história? Por que que aquela história tem aquele nome? Por que que aquele texto narrativo tem aquele nome? Porque ali, durante a leitura do texto, você vai entender, o leitor vai compreender que existe esse nome no texto por N fatos que aconteceram ali na história, tá? O enredo apresenta situações de conflitos ou ações, que são divididos em quatro partes. Então, a gente tem aí quatro momentos, né, em que esse enredo vai nortear a história. Então, vamos dizer que esse texto está dividido em quatro partes. Né? A primeira parte seria a apresentação, tá? Vários elementos, como os personagens, o cenário, o tempo, são apresentados pelo narrador, né, para enquadrar o leitor relativamente aos fatos. Então, tudo que vai acontecer no início do texto tem que ser exposto lá, para que as pessoas consigam entender ao longo da leitura o que está acontecendo naquela história, né? Como os personagens, a apresentação dos personagens, o que está acontecendo, onde é aquele lugar que está acontecendo, qual é o tempo dessa história. Esse tempo é cronológico, tá, pessoal? É o tempo do relógio, né? O tempo passado, o presente ou o futuro, que a gente chama. O desenvolvimento. Aqui o conflito tem origem, né?
havendo confronto entre os personagens. Então, o desenvolvimento é quando você sai por exemplo, desse primeiro ou desse segundo parágrafo do texto aí, para já cair numa outra situação que é o conflito que vai acontecer entre os personagens agora. Porque depois que eles se conheceram, o que é que vai acontecer entre eles? Né? O que é que está acontecendo com eles, na verdade. O clímax, que a gente chama de ponto máximo da história, né, o expoente máximo do conflito, né, existe uma carga dramática aí, né, onde vai acontecer exatamente esse momento de que a história vai ter o seu auge, para que haja o desfecho, que é o final, né, então vamos dizer que lá na história houve uma tentativa de assassinato entre os personagens lá, houve um acidente de carro, enfim. Esse é o clímax. Então, a partir desse momento aí, o que é que vai acontecer para acontecer o final da história? Essa pessoa que sofreu esse acidente de carro, por exemplo, ela vai ficar paralítica, ela vai ao hospital, ela vai se recuperar, então o desfecho vai acontecer a partir desse momento em que a história vai ter esse grande, né, clímax, essa carga de dramaticidade aí em que vai acontecer na história. Os personagens de uma narrativa podem ser descritos do ponto de vista físico e psicológico, né? Então, toda a descrição de personagem, como é que ele é, ou você vai para as características físicas, né, o que você visualiza, ou que você vai para a característica psicológica, que são os comportamentos desse personagem. Né? O personagem é agressivo, ele é alegre, ele é triste. Qual é o comportamento dele dentro da história? Então, tudo isso tem que acontecer dentro do texto. Tá? Para que o texto fique compreendido, para que o texto fique bem escrito, é preciso que haja esses entrelaços de funções aí nesse texto, tá? De acontecimentos dentro da história. Protagonista é o personagem principal de uma narrativa, né? Tem o papel mais importante no desenrolar da ação. Então, o protagonista, vamos dizer que é o personagem lá, o destaque da história, né? Seria o personagem bom, vamos dizer assim, o que é de bondade na história, o artista que a gente chama da história, né? O antagonista é aquele que está oposto a esse protagonista, seria o seu inimigo, né? Ou seria aquele artista perverso, ou o personagem que é ruim da história, que causa toda a carga negativa dos personagens, que mexe com todo mundo. Então, esse seria o vilão, né? Que é o antagonista da história. Personagem secundária, né? Apesar de ter um papel menos importante que o protagonista, é também importante para o desenvolvimento da ação. O personagem secundário é aquele que vai estar ligado aos outros personagens, que vem depois desse protagonista, desse antagonista. São os demais que vão acontecendo dentro da história. Né? Pode ser um, pode ser dois, pode ser vários, tá bom? Então, depois temos os figurantes, que são aqueles que participam da história, né? Por exemplo, se formos a Nova Jerusalém aqui assistir o espetáculo da Paixão de Cristo, vamos colocar agora como vocês vão entender bem direitinho. O protagonista é o homem que faz o papel de Jesus, não é isso? O antagonista seria lá Judas, né? Vamos dizer assim, tá? O personagem secundário seriam aqueles que vão acontecendo na história, que é Herodes, né? É Pilatos, que vai chegando na história. E os figurantes são aqueles mutuados de pessoas que chegam ali na história para compor o cenário, né? São as pessoas do povo, vamos dizer assim, lá no espetáculo. Então, a mesma coisa acontece no texto, acontece no filme, acontece na novela. Tudo isso existe para que a gente saiba identificar quais são as partes desse texto, quais são os momentos dessa história. Narrativa literária, né? Vamos chegar agora nessa parte, eu vou aí falando, depois a gente vai tirando as dúvidas, vocês vão perguntando aí o que vocês estão em dúvidas, e a gente vai voltando essa aula, tá? Que a gente também pode voltar aí e para que todos entendam bem melhor. Então, aí a narrativa literária pode ser apresentada de forma de prosa e verso, né? O que é a prosa?
A prosa é o texto escrito em forma de parágrafos, tá, pessoal? É o texto escrito. O verso seriam as poesias, né? Poesia e poema em verso, tá? Então, vamos colocar para vocês que vocês entendam melhor isso aí. Quanto ao conteúdo, estão agrupadas em 3 gêneros: narrativo, lírico e dramático. Então, existem essas 3 formas de ver a narrativa literária, né? O texto literário é a literatura, né? A literatura de cordel, né? A literatura do romance, a literatura folclórica, aqueles livros que vocês lá na biblioteca da escola estão acostumados a ir pegar para fazer leitura. Então, ali são as literaturas que a gente chama, tá? Então, essa literatura está dividida nesses 3 gêneros aí: narrativo, lírico e dramático. Então, narrativo é a história contada, ok? O gênero lírico é aquele que está falando sobre amor, sentimento, romance, né? E o dramático que está ligado ao teatro, à representação do personagem, ok? Então vamos lá para a segunda parte. Em toda narrativa há um narrador que conta o que acontece. Não deve ser confundido com o autor do texto. O narrador pode ser um personagem que participa da ação. Nesse caso, trata-se de um narrador em primeira pessoa. Quando ele não participa da história, mas apenas relata o que fazem os personagens, trata-se de um narrador em terceira pessoa. Isso a gente já tem estudado na escola, né? Em algum momento eu já tinha falado sobre isso na sala de aula, lá quando estávamos presencialmente, e aí agora a gente está revisando. Revisando, a gente não pode esquecer que existem esses momentos aí da narrativa, né? O personagem principal, que é aquele que está lá, né, aparecendo sempre, o antagonista, que é o vilão, o personagem em primeira pessoa, que é aquele que conta a história e participa dessa história, o personagem, o narrador em terceira pessoa, que é aquele que apenas está contando a história, mas não participa dela, é o narrador observador, que a gente conhece, tá? Então, a gente não pode esquecer esses mínimos detalhes aí. Entre as formas de narrativas em prosa, destacam-se o romance, né, que eu falei agora há pouco nele, que aborda uma narrativa de ficção. Narrativa de ficção é aquela que é uma história criada, né, contada, longa, com vários personagens que vivem diferentes conflitos e cujos destinos se cruzam através de um enredo narrado numa sequência temporal. Então, tudo que vai acontecendo no romance, ele vai sendo narrado através da sequência de tempo, que a gente já falou isso antes, tá? E esses conflitos vão surgindo de acordo com o que há e acontecendo com os personagens aí. Um romance pode contar diferentes tipos de histórias, né? Um romance policial, um romance histórico, um romance de aventuras, etc. Então, a gente tem, como, por exemplo, aí como A Morte na Praia, de Agatha Christie, que é um romance que fala sobre uma aventura aí, um romance policial, né? Algo que está ligado às histórias de Agatha Christie, são histórias de mistério, de suspense, tá? A novela, que é uma narrativa menos abrangente que o romance, né? Composta de uma série de unidades encadeadas, mas articulada em torno de um personagem central. Por exemplo, O Alienista, de Machado de Assis, é um livro, tá? Um texto lá, um livro, uma obra literária, ok? Vidas Secas, de Graciliano Ramos. Esses aí estão ligados a fatos encadeados. Por exemplo, a novela da televisão. Ela é uma narrativa, ela é uma história, né? Que passa-se uma situação de romance, tá, ao mesmo tempo, e ela existe uma série de capítulos, né? Uma série de unidades lá que estão ligadas uma à outra. Então é importante. Os capítulos, eles são as partes dessa novela, eles são as partes desse romance, ok? O conto é uma narrativa mais curta, compactada com poucos personagens, pode ser aí escrito em 2, 3 páginas. Concentra-se em torno de um personagem só, ou só um personagem, onde só existe um conflito num espaço de tempo reduzido. Crônica possui um texto mais informal, que relata, né? A crônica ela é tirada de fatos reais, não esqueçam disso,
né? A crônica, ela trata de fatos do dia a dia, de acontecimentos, como está aí dizendo, onde várias vezes o cronista, sutilmente, ele vai denunciar algum problema da ordem social. Então, a crônica, ela tem essa característica aí, ela está ligada muito aos fatos da vida real, tá? A fábula é uma pequena narrativa que expressa uma mensagem de fundo moral, né? A fábula é aquela historinha para criança, não é? Aqueles personagens que são fictícios, né? Que são os animais que aparecem lá. Por exemplo, aí a gente tem com características humanas, né? A cigarra e a formiga. E a lebre é a tartaruga de La Fontaine. La Fontaine é um escritor francês, né, que fala sobre esses personagens aí, dando características humanizadas a eles, né, a cigarra e a formiga lá, né, a cigarra que é aquela que a formiga trabalha bastante, e a cigarra fica lá, né, enclausurada, sem querer trabalhar, então está bem ligado à questão dos seres humanos, né, aquele que sempre explora o outro, né? Então, na fábula ele tem isso aí, aquele personagem oprimido e o opressor, aquele que é ruim, o que é bom. E por último slide, né, a narrativa de aventura. A narrativa de aventura é aquela que descreve ações desenvolvidas por um personagem representado por um valente herói. Lembrando que esse herói aí é o cara de destaque, né, aquele, né, por exemplo, Robin Hood é um herói, né? Robinson Crusoe, um herói, tá bom? Então a gente sempre tem aí as figuras heróicas, né? Aí, como exemplo, as viagens de Gulliver, de Jonathan Swift, e a Odisseia, a Ilíada de Romero. São narrativas de aventura, o que acontecem aí situações de perigo, como está dizendo aí, não é? Que o aventureiro enfrenta desafios dentro da narrativa, né? E se envolve com diversas pessoas, vai acontecendo as situações, ele vai, por exemplo, lá Piratas do Caribe, né? É uma história de aventura, né? No mar, né? Em que eles vão desbravar várias situações, ok? E aí vocês têm aqui embaixo, ó, o site de onde foi tirado, né? Deixa eu só aumentar aqui para vocês terem aqui a visualização melhor de onde foi tirada a aula, certo? A parte escrita, aí eu coloquei aqui no slide para vocês terem uma ideia melhor, né, do conteúdo, ok? Então, muito obrigado mais uma vez, e agora a gente vai aqui para a imagem, né, de vocês aí, que estão, vocês estão com alguma dúvida, querem perguntar alguma coisa, né? Vão aí levantando a mãozinha, se quiser perguntar alguma coisa, não precisa ligar a câmera se não quiser, tá certo? Mas que tem aí alguma dúvida, pode ir perguntando, para a gente vai, né? Se vai ter tarefa sobre o assunto, com certeza, né? Nós vamos fazer exercícios, eu vou depois enviar para o grupo, né? Hoje eu vou postar a aula, já vai acabar daqui a pouco, né, que vocês têm outra aula, e aí eu vou postar no grupo o vídeo para que os outros assistam, e vocês aí que revejam, né, quando forem fazer o exercício. Esse exercício, lembrando, como falei ontem, não é, que vocês têm que postar ele lá no e-mail institucional de vocês, certo? Que vocês têm que estar conectados com esse e-mail, colocando sempre o cabeçalho, colocando sempre as informações a respeito de vocês ali naquele e-mail que vocês vão enviar. Porque senão fica ruim da gente corrigir, né? Fica ruim da gente identificar toda vez. Então, quem ainda não postou aí no chat agora o nome completo e a sua série e a sua turma, bote aí, por favor, não esqueça, eu estou repetindo aqui, porque uma ou outra pessoa esquece, depois eu vou colocar a falta justificada lá, na frequência do dia, e aí vocês não vão poder, né, estar presentes nesse momento. Né? Uma pessoa também hoje já falou que estava, quando vocês forem precisar faltar, pessoal, à aula, tiver algum compromisso, vocês falem comigo no privado, expliquem, né, ou até mesmo passa para a sua mãe ou seu pai falar e dizer que vocês não vão poder assistir a aula, que eu vou justificar a falta de vocês, tá? Naquele dia daquela aula. Então, a gente vai agora procurar fazer sempre essas lives, no momento da live, e os acompanhamentos são os exercícios, as atividades, vocês vão lá e vão postando isso aí, certo?
Lembrando que o grupo de WhatsApp, vocês têm lá os colegas de vocês têm lá os outros conhecidos, vão convidando esses colegas, essas pessoas, para assistir às aulas, porque as frequências estão sendo feitas e depois que elas forem feitas, não vão ser mais retiradas, não vão ser mais modificadas. É importante que vocês estejam conectados, vocês têm aí um celular, mesmo que não tenham muitos aplicativos para se baixar, que não comporta, mas vocês têm como assistir, pelo menos a aula, vocês têm como ficar revendo isso aí, para poder fazer os exercícios. E qualquer coisa que vocês precisarem, tiverem dificuldades, vocês têm que conversar com o professor. Vocês têm que perguntar ao professor de sala de aula o que é que vocês estão sem entender. Porque nós é que vamos ajudando vocês, né? Coloca lá no grupo, professor, a gente não está entendendo, repita a aula, professor, a gente está com dificuldade de fazer o exercício, nos diga novamente. É assim que a gente está estudando nesse momento, infelizmente, a gente ainda não pode estar na sala de aula. Em breve, se Deus quiser, estaremos lá. Mas nesse momento, agora, esse mês, acredito que ainda uma parte do outro, a gente ainda não vai poder, porque ainda as pessoas estão se vacinando e é preciso imunizar as pessoas, primeiramente. Entendeu? Então, vamos ter um pouco de paciência, que tudo vai voltar, a gente vai poder se ver, a gente vai poder se abraçar, a gente vai poder ficar junto. Mas nesse momento, não há como. Então, por aqui é que é o canal, por aqui é que é o meio que a gente está estudando. Vão se dedicando, vão fazendo, vão aprendendo, vão perguntando, vão tirando as dúvidas. Se juntem aí outro colega para, se quiser estudar pela conferência, vai perguntar ao colega. Se não souber, perguntar ao professor. A gente está aqui para isso, para ajudar vocês e deixar vocês bem à vontade para vocês perguntarem. Alguém tem alguma dúvida, quer perguntar alguma coisa? Professor, Oi, Alan. olha, eu já lhe falei antes, na minha dificuldade de enviar a tarefa pelo e-mail. Você assistiu ontem o tutorial que eu postei no grupo, Assisti, mas só eu tentei, deu em nada. mas dá para entender. Vá assistindo novamente, você vai abrir o e-mail, vai colocar lá, escrever direitinho o que é que você vai postar. Você vai postar somente as respostas no e-mail. Não vai colocar o exercício de novo. Vai colocar só as questões, numerar as questões e colocar lá a resposta ao lado, né? Eu já procuro passar uns exercícios mais simples para vocês poderem fazer. Caso contrário, se não tiver condições de a gente ir fazendo pelo e-mail institucional, aí eu vou abrir um Google Forms para que vocês respondam esses exercícios nesse Google Forms, ok? A gente tem N formas de a gente fazer isso aí, né? É um registro, a gente precisa deixar isso aí registrado, porque o caderno, como eu falei antes, é aquele registro que fica, tira a foto e depois essa foto desaparece, porque ela tanto se apaga do celular, que a gente não vai acumular as fotos todas no celular, depois ele vai bloquear e vai começar a ficar pesado. Entendeu? Mesmo vocês enviando para mim, eu apagando aqui, mas vocês enviaram de vocês. Então, fica essa comunicação acumulando arquivos de celular e depois vai ficando difícil da gente identificar quem são os estudantes. Até porque às vezes a foto fica meio desfocada, a gente não consegue muito ler o que está lá. Então, mesmo que assim, se não tiver conseguindo fazer pelo e-mail institucional, a gente arruma outra estratégia, a gente faz pelo Google Forms, né? A gente vê o Google Docs, enfim, tem as ferramentas para a gente trabalhar, ok? Mais alguém gostaria de perguntar alguma coisa? Todo mundo fica calado, não responde. Então vamos fazer o seguinte agora. Eu vou fazer a chamada, certo? Vocês vão aí respondendo presença no áudio, tá? Para poder confirmar quem está aqui assistindo, ok? Alan, Presente, professor, tô aqui. Evelyn, Presente. Everton, Everton Santos, João Vitor,
Barbosa. Aqui. João Vitor da Silva. Presente. José Eduardo. Presente. José Vinícius. Presente. Júlia Leandra. Presente. Leilane. Presente. Mariana. Presente. Mateus. Presente. Mateus Vinícius e Mateus Henrique. Estão todos aí, né? Paola. Presente. Raíssa. Eu. Richard. Presente. Taemile. Presente. Wesleyane. Presente. Yuri. Yuri Alves. Yuri e Everton não estão respondendo. Acredito que eles estão só ouvindo ou estão sem áudio, não sei. Enfim, Everton já sinalizou que está aí pelo chat, ok? Então é isso, pessoal. Né? Vocês têm aí o vídeo, tá? Vocês vão assistindo esse vídeo, ok? Para que a gente tenha um conhecimento que vocês estão aprendendo algo. Qualquer dúvida, pergunta lá no grupo. Ainda essa semana eu vou colocar o exercício, a atividade, certo? E se tiver ainda alguma live essa semana, eu vou entrar em contato com vocês. Eu só coloco sempre o link lá no grupo. Então, preste bem atenção, eu sempre vou botar de manhã. Aí vocês vão acompanhando o grupo, ok? Então, no mais, muito obrigado e fiquem com Deus. Deus abençoe a vida de vocês e a gente vai se vendo, tá bom? Tchauzinho. Tchau, professor. Tchau.